eu preciso que vocês se empenhem em, se possível, comparecer nessa sequência, mas se não puderem, vejam os vídeos que serão editados e colocados no YouTube, que eu friso, como é que eu vou dizer? Como é que eu vou colocar? Vamos lá, vai. Vamos lá, gente. Jules, beleza? Vamos lá. A primeira coisa que Deus fez quando tirou Israel do Egito, ele levou Israel ainda não era Israel. Ele levou o povo hebreu para onde? Deserto, certo? No deserto havia cidades, estrutura, era uma metrópole, era alguma coisa? Não. Concorda comigo? Tinha muito calor durante o dia, muito frio durante a noite, não tinha água, nem alimento, e nada. Então é um lugar que o povo hebreu teve que aprender a depender totalmente de Deus. À noite, para se aquecerem e se iluminarem, eles poderem, que a escuridão no deserto é muito densa. Então eles contavam com uma coluna de fogo, não pagavam conta de energia, né? Aquela coluna de fogo, além de iluminar, aquecia eles, né? E durante o dia, tinha uma nuvem que os protegia do sol escaldante, onde eles iam. Fora que tinha instalado uma rocha, onde eles iam, uma rocha, e ia e minava água para eles, né? Além de toda manhã caía o pãozinho do mel. E às vezes, quando havia alguns atritos, algumas reclamações, vinha ali umas cordonizes aí expressas, se matava, jogava todos em cima dele para eles poderem cozinhar, né? Então, eles tiveram que entrar num tempo de total dependência de Deus, ok? Beleza. Quando Jesus foi batizado nas águas e na sequência ele foi batizado com o Espírito Santo, o que diz lá na Bíblia? Primeira coisa que aconteceu com Jesus. Foi levado para onde? No deserto. Não é coincidência? Quando os hebreus saem do Egito, quando Jesus se emancipa, é cheio do Espírito Santo, é reconhecido como Filho de Deus, ambos são conduzidos para o deserto, que é um lugar de extrema dependência de Deus. O que eu quero dizer com isso? Quando nós saímos do mundo, assim como os hebreus saíram do Egito, nós, pelo sangue de Jesus, como nos tornamos os filhos de Deus, e somos cheios do Espírito Santo e recebemos o poder de sermos chamados filhos de Deus, nós entramos automaticamente, espiritualmente, numa esfera de deserto, que é um tempo de total dependência de Deus. Aí você traça um paralelo da sua vida espiritual. Dos hebreus saindo do Egito, somos nós saindo do mundão da Babilônia. E Jesus, que é mais completo, sendo batizado pelo Espírito Santo e conduzido ao deserto. Deus conduziu os hebreus ao deserto e conduziu Jesus ao deserto. E em ambas as ocasiões, não havia nada, apenas a dependência de Deus. Jesus nos disse que nós, quem fosse ao encontro dele, quem se convertesse a Deus através dele, iria nascer de novo, tornar-se uma nova criatura. Tanto como falou, mas como pode alguém nascer de novo? Vai voltar para o ventre da mãe? Ele falou, não, espiritualmente, torna-se uma nova criatura. Não fica muito claro se nós, antes de Jesus, não existíamos espiritualmente, ou se nós éramos invalidados ou de alguma forma apagados no reino espiritual sem Jesus. Fato é que Deus nos criou, né, e nos colocou o fôlego de vida. Então, há sim, de alguma forma, algum registro no reino espiritual antes de nós conhecermos, nos voltarmos a Deus através de Jesus. Mas o importante é que, uma vez convertidos a Jesus, passado pelo rito do batismo e ser cheio do Espírito Santo, ser batizado pelo Espírito Santo, você agora existe no reino espiritual. Nós existimos agora, ok? E toda a dinâmica da nossa vida agora é regido por um Deus que é Espírito. E as áreas da nossa vida são então regidas pelos ensinamentos contidos no livro que a gente chama de Bíblia. E que tudo o que ela nos orienta tem, antes de tudo, uma perspectiva espiritual.
você se move espiritualmente, mesmo que seja em relação à reformulação de caráter, educação, moral, conduta. Mas tudo isso não é filosófico, não é humano, é espiritual. As consequências disso acontecem no reino físico e no nosso corpo, nas nossas interações. Mas tudo o que nós fazemos agora, porque agora somos filhos de Deus. Agora nós somos filhos de Deus. Porque nos convertemos a Deus, passamos pelo batismo nas águas e nascemos no Espírito. Agora nós temos uma identidade de filhos de Deus, ok? Uma vez com essa identidade como filhos de Deus, é necessário ter a compreensão. A minha vida é regida por um prisma espiritual. Tudo bem? É muito complicado tentar levar a vida, se você é um cristão ou é um chamado filho de Deus através de Jesus, ou, enfim, cheio do Espírito Santo agora, né? Influenciado pelo Espírito de Deus que entrou em você, você levar uma vida comum, da mesma forma que você levava antes. Você agora é regido por perspectivas espirituais. As orientações espirituais, os movimentos, os planejamentos, tudo que você faz antes tem um prisma espiritual e depois repercute no segundo plano, que é o físico. Ok? Eu sei que é difícil mudar essa chave, mas nós precisamos compreender. Por quê? Nós sabemos que todo mundo um dia, sei lá, eu estou tirando pelo meu cálculo, se eu continuar me alimentando mal, se eu continuar não fazendo exercício físico, não me cuidando bem, talvez eu tenha aí uns 25 a 35 anos de cartucho para queimar. Depois eu passo para o outro lado. E lá eu vou passar a eternidade. Nós somos feitos eternos. Deus nos criou eterno. A diferença é onde nós estaremos, longe ou perto de Deus. Passando para lá, passa a eternidade. O que são 60, 70 anos perto da eternidade? Não é nada. Lá é a realidade. Lá é o foco. Lá, no reino espiritual, no reino de Deus, chame do jeito que você quiser, a Bíblia chama de reino de Deus. A gente gosta de chamar mais para comunicar melhor, essa geração entendeu que é melhor chamar de reino espiritual. As coisas espirituais. Lá lá rege os nossos movimentos, lá acontecem as coisas e aqui concretizam. Tudo que acontece aqui é consequência do que já aconteceu lá. E para que nós possamos viver a vida ajustados ao que Deus tem para nós, nós temos que entender isso, discernir os movimentos, as orientações de Deus, interpretar e montar a nossa vida no arquetipo de Deus que Ele está ditando de lá. Lá chama-se Reino dos Céus. E o Reino dos Céus rege o reino dos homens. E Ele quer que esse reino se manifeste aqui, através das nossas vidas. Então nós temos que nos alocarmos a esse reino, viver nesse reino, interpretar esse reino e trazer a manifestação dele para as nossas vidas. E uma vez isso coletivamente acontecendo, na igreja, e da igreja para a cidade, e para a cidade para o mundo, porque o foco de Deus é salvar as pessoas. Tudo bem até aí? Então, a primeira coisa que tem que ficar estabelecido para você, agora que você tem a consciência da salvação, você é salvo. E isso vai ficar nesses 3 módulos que nós vamos fazer. No primeiro foi batismo com o Espírito Santo. Falarão novas línguas, expulsarão demônios e curarão enfermos. A base inicial de você desenvolver essas aptidões que Jesus estabeleceu para a igreja é a salvação. Todas elas vão de encontro de o quanto a sua personalidade, o quanto você como pessoa foi afetado pela perspectiva que agora você é salvo. Quando eu digo salvo, é que você agora é um ser eterno, que você vai viver para sempre, que você vive com os valores, as percepções da eternidade do reino de Deus, que você é regido pela manifestação desse Deus. Aí você tem que trocar a chave de todas as áreas da sua vida. Todas as decisões que você vai tomar, todas, são claras, são objetivas. Você vai sentar com quem você mora, com você mesmo, e você vai começar a planejar. Mas
tudo tem que passar pelo clive da perspectiva da palavra de Deus, ou seja, de Deus. Talvez isso não tenha ficado claro para você antes de você aceitar Jesus, mas se não ficou, está ficando agora. A Bíblia diz que nós, quando fomos para Deus, nascemos de novo. Existe uma forma mais clara de dizer isso? Não. Que é, você nasceu de novo, você se tornou... Ninguém nasce adulto. Alguém já nasceu adulto? Quem? Não. Benjamin Button não existe. Alguém explica pro Vitor depois. Que é, existe uma diferença entre história e... Ninguém nasce adulto. Ninguém nasce adulto. Então, quando alguém nasce de novo, significa que você espiritualmente acabou de sair. E espiritualmente você é uma criança. E uma criança, ela depende do pai e da mãe para tudo. Concorda comigo, gente? Uma criança consegue andar sozinha? Tem noção de espaço? Sabe se alimentar? Sabe fazer as necessidades? Sabe se limpar? Não! O que é uma criança espiritual? Ela acabou de nascer no Egito. Os hebreus não precisavam de Deus para se alimentar? Não precisava de Deus para andar? Não precisava de Deus para aquecer eles à noite? Não precisava deles de roupa? Para tudo! Jesus, assim que ele nasce, como Deus falou, eis o meu filho amado, reconhecido, o Senhor o mandou para o deserto, para ter aquela perspectiva de total dependência. Era assim como Jesus tivesse nascido de novo, para representar. Tudo que Jesus fez foi para se cumprir a justiça. Ele falou com João Batista, não, mas que se cumpra a justiça. Então, nós temos que entender isso. A partir do momento que você entendeu a perspectiva que agora você é salvo, e você agora está emancipado pelo poder do Espírito Santo, você agora é filho de Deus, você nasceu de novo. Nascendo de novo, você entra num tempo de deserto, ou seja, você é criança espiritual e você depende totalmente de Deus. Tudo bem aí, gente? Nós entramos no reino espiritual assim que aceitamos o Senhor e somos cheios do Espírito Santo, novinhos espiritualmente. Aqui, a grande maioria já tem bagagem, já não é novinho. Mas pode ser que as perspectivas, as nuances da vida fizeram com que nós chegássemos aqui há 6 ou 7 meses atrás e provemos agora de uma renovação espiritual. Fizemos um up de novo, né? Ai, vamos mudar a chave, vamos começar de novo? Então pode ser que a perspectiva espiritual que nós temos, e eu vou dizer até falou aqui agora, falou, vocês são novos na minha presença. O Senhor me falou isso, por exemplo. Vocês são renovados na minha presença. Então é ministerialmente isso. Nós estamos vivendo, nós nascemos de novo como igreja. Nós nascemos de novo no reino espiritual. E o que acontece, principalmente, quando alguém passa a existir como criança, por exemplo, vamos supor, isso aqui acabou de acontecer. O Benjamin acabou de vir aqui. Qualquer criança que entrar por aquele movimento ou vir aqui na frente, todo mundo vai olhar para ela. Concorda comigo? Porque é uma criança. E todo mundo, quando olha para uma criança, a primeira coisa é vulnerável. A gente já fica preocupado. Se ela vai cair, se ela vai tropeçar, porque é normal. Se ela fala alguma coisa, a gente, que bonitinho. Se ela faz um movimentozinho, a gente acha bonitinho, acha engraçadinho. Quando você nasce de novo, espiritualmente você entra em voga, todo o reino espiritual olha para você. Chegou uma criança nova. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo? E todo o reino espiritual, bam! A questão é, se você é filho de Deus, o quanto que a identidade que foi colocada em você pelo Espírito Santo, o quanto que você viveu a realidade da emancipação do batismo, que você ser como salvo, vai se desenvolver e crescer no reino espiritual. Quantos estão entendendo? Amém. Então, antes de nós falarmos de guerra e de libertação no reino espiritual, temos que ter essa perspectiva. Onde eu estou espiritualmente? Como eu estou espiritualmente?
E como eu comecei a minha caminhada, a minha vida agora, quando vocês são tudo crente velho, mas nós, quando começamos a caminhada, né, batizamos, né, falamos assim, nossa, aquela sensação de vida nova, realmente é uma experiência que a gente vive de vida nova. Porque, poxa, eu mudei tudo, né? Hoje nem tanto, né? As pessoas, a igreja não existe tanta mudança. Mas no meu lote, né, no lote passado, exigia muito. Você mudava a roupa, mudava cabelo, mudava jeito de falar, mudava escolhas, mudava amizade. Você mudava a sua postura dentro de casa, a postura da sua sociedade. Você mudava, né? E a gente passa a ter aquela... Nossa, minha vida é tudo novo, tudo novo, tudo novo, tudo novo. Tudo novo é legal, né? Carro novo é legal, casa nova é legal, filho novo é legal, tudo é legal. Né? Tudo, roupa nova, não é legal? Roupa nova? Computador novo, carro novo, tudo é legal, né? 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 Tudo novo é muito legal. A perspectiva de uma vida nova é muito legal. E espiritualmente que chega. Muitos de nós, talvez, dependendo da dinâmica espiritual que foi construída, da forma, do grau de relevância que o batismo foi trabalhado, que alguns conceitos de desenvolvimento na palavra, o contato que você teve, esse desenvolvimento, talvez aí você ainda seja uma criança de 5 anos, aparentemente 5 anos no reino espiritual, 3 anos, 2 anos, talvez no reino espiritual você está só engatinhando, talvez você já se emancipou, está entendendo? Isso vai dizer muito do quão espiritual trabalha-se espiritualmente, o ministério onde você está inserido, trabalha espiritualmente. O quanto que isso trabalha não vai interferir no seu arquetipo de salvação, porém no seu desenvolvimento, sim. Então não é mérito ou demérito. Você está numa igreja que não trabalha muito a questão do desenvolvimento espiritual, isso não é demérito. Porém, você espiritualmente pode não ficar desenvolvido para algumas coisas. Até aí tudo bem? Por que isso é importante saber? Porque independente do quanto que você é espiritualmente desenvolvido ou não, e o quanto que você aparenta não ser tão desenvolvido, mais você está em evidência no reino espiritual. É esse que é o BO. Por quê? Olha os valores como são invertidos e nós temos que aprender. Jesus falou assim, olha, crianças, eu quero que vocês sejam igual crianças. O mais alto patamar de evolução no reino espiritual é uma pessoa totalmente inocente aqui no nível de uma criança. Ok? Verdadeira, sincera, pura e ingênua. Sem remorsos, sem barreiras, sem traumas. Jesus estava dizendo que as crianças não têm trauma. Criança não tem, sabe, alocações, não tem questionamentos. Criança confia no pai totalmente. Se lança para ele, quer ficar com ele. É pura, dá um amor genuíno, transparente. Já os adultos não é tudo. Até falou, tenta chegar igual as crianças, ok? Porém, no reino espiritual, o arquetipo de uma criança é a total dependência de Deus devido à fragilidade. E no reino espiritual, quando você chega lá, nascido de novo, Deus quer que você fique igual aos hebreus no deserto ou igual Jesus no deserto. Seja conduzido pelo Espírito para ter total dependência dele. A nossa evolução espiritual, ela demanda do grau, do quanto que nós conseguimos depender de Deus. Ou seja, negociar as áreas da nossa vida com Deus. O quanto que nós conseguimos ajustar as áreas da nossa vida aos princípios e valores da palavra de Deus. O quanto que nós conseguimos ajustar cada posicionamento, cada área da nossa vida ao controle de Deus. Como vocês estão entendendo? Amém. E aí vai começar a ficar interessante no que diz o sentido do quê? No reino espiritual, gente, não existe emoções. Eu tenho que botar isso para você. Não existe intenções, não existe nenhum tipo de pensamento, nada. Lá existe ou não é, sim, sim, não, não, obediência ou desobediência, céu ou inferno, morte
ou vida, é ou não é. Vocês querem ter emancipação disso na palavra? Vai lá em Apocalipse, quando já não há mais distanciamento entre o reino espiritual e o reino físico, e onde o trono do Todo-Poderoso está lá alocado. Ele julga. A maior manifestação da revelação de Deus é o Criador julgador. Por isso que ele providenciou um advogado para nós. E um juiz, ele tem que se preparar no seguinte, independente se ele tem afeição à pessoa que está sendo julgada, se ele gosta ou não, ele tem que ser cru. O reino espiritual é lugar de juízo. É lugar de transparência e de verdade. Não há intenções. Por isso que Deus quer que nós somos pessoas que estamos aqui na Babilônia, no reino físico, e aí eu vou falar reino físico e a Bíblia chama de carnal, tudo bem? E só que isso tem uma intrínseca relação, para entender melhor, são as nossas emoções. É o emocional. Toda a nossa emocional, a Bíblia chama de carnalidade. A nossa vontade, o nosso eu, a nossa carne, a nossa alma, tudo bem? E por isso que o apóstolo Paulo, a guerra da carne contra o espírito, que ela fica degladiando. Isso é o quanto nós estamos negociando, lutando para levar uma vida no espírito, que o próprio apóstolo Paulo fala. Vivam no espírito, andem no espírito. O que ele está dizendo? Emancipe a sua vida com valores e manifestações e direcionamentos como uma pessoa que está crescendo e maturando espiritualmente. Seja maduro espiritualmente. E seja cada vez menos carnal, ou seja, menos almático, menos emocional. Eu sei que é difícil falar isso, porque o discurso agora da igreja é altamente filosófico, humanista e almático e emotivo. Eu sei que é difícil, gente, mas não existe aquele Jesus que fica chorando e lamentando por você. Não existe esse Jesus que estão pregando por aí. Existe um Jesus que é advogado, que fez tudo que ele podia fazer por você. Ele está de braços abertos querendo você. Mas ele não fica assim, ó, estou morrendo de amor. Não. Não existe esse Jesus, gente. Esse Jesus que fica no cantinho da sala chorando porque você pecou, ferido e magoado. Não. Jesus cumpriu. Está à direita de Deus Pai. Está aqui como igreja, como cabeça da igreja, para manifestar o reino. Ele precisa de pessoas decididas que queiram vir a Ele, para manifestar o reino de Deus. Os valores, enquanto nós ficamos tentando servir a Deus de forma carnal, de forma emotiva e almática, menos nós vamos entender a revelação de quem Deus é e de como viver com Ele. E quanto mais nós nos emanciparmos espiritualmente, vocês vão perceber que nós vamos nos tornar uma pessoa cada vez menos emotiva, menos almática. Vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo muito prático. As pessoas, é muito difícil hoje, principalmente dentro da igreja, as pessoas querem às vezes casar, fazer qualquer coisa, elas não sabem a diferença entre paixão e amor. Amor, na revelação bíblica, amor é decisão. É cálculo, é racional. Eu decido ficar com essa pessoa sem medida de tempo. Eu me comprometo com testemunhas. Você sabe o que significa ter testemunha, gente? Testemunhas. Vamos lá, gente. Ó, o mundo, ele para funcionar, ele teve que arquetipar, pegar o arquétipo original. Os valores originais. O mundo ocidental foi construído com três pilares básicos do direito. A ética, a moral e a religião. Não. A ética, não, é isso mesmo. A ética, a moral e a religião. Desculpa, o que foi construído? Hã? Ética, moral e religião. E a religião. Isso é a base fundamental para construir os valores do mundo ocidental. Então, significa o quê? Para se construir qualquer tipo de instância, observou-se valores da religião cristã. Estou falando de cristianismo.
Por que você está falando isso? Segura. Porque a única religião que trouxe a revelação com nível máximo de justiça, o parâmetro máximo de justiça, foi o judaísmo depois do cristianismo, que era um Deus que é supremo criador e tinha valores absolutos de justiça. Ele pode dizer é justo e não é. Ele pode falar é ou não é. Vamos lá. Quando nós nos batizamos, é necessário ter algumas regras básicas para o batismo. É necessário ser uma cerimônia pública, onde você vai confessar com seus lábios que você aceita a Jesus ou a Yeshua como o seu Salvador. Você tem que confessar com seus lábios. E deve ter uma autoridade eclesiástica e testemunhas para aquilo, ok? Beleza. Uma sombra disso é um casamento. Você vai numa autoridade, aí agora, ou eclesiástica ou civil, que é um juiz ou um pastor, um padre, não sei o que, com testemunhas. Você faz um voto e você tem que verbalizar que você aceita ficar com aquela pessoa. Ok? Beleza. Por que tem testemunhas? Por que tem testemunhas, gente? Porque civilmente, judicialmente, se alguém querer pleitear algum direito, aquelas pessoas que assinaram como testemunhas são automaticamente convocadas. Olha, não, sim, ele casou sim. Tudo bem? Tudo bem? Isso num casamento, ok? No grande dia, vocês sabiam que no grande dia é um julgamento, não é, gente? Sim. Ok? Vai estar lá o Supremo Trono, o juiz, ok? Sim. Vai estar o nosso advogado, se você estiver embaixo da jurisdição desse. E se for necessário, as testemunhas que estavam no seu batismo serão chamadas. Serão convocadas. Essa pessoa se batizou? Sim, eu sou testemunha. Ela aceitou? Ok. Então por que você não viveu como um batizado? Por que você não viveu como batizado? Lá, lembre-se que lá, eu estou falando de lá, porque lá não há mais separação entre o físico e o espiritual. Lá é o Supremo Trono com o advogado, tá? E com o acusador. Lá você pode chorar, lá você pode se emancipar, não vão ser levados em consideração isso. Lá se abre os rolos, se mostra a prova e chama as testemunhas. Quantos estão entendendo? Chama-se testemunha. Está na palavra que chama-se testemunha? A testemunha é para isso. Tudo que você faz como testemunha e você assina como testemunha, você está dizendo, se precisar, me chame. Eu sou testemunha do que aconteceu aqui agora. Óbvio, se Deus pediu que testemunhas estejam lá na cerimonial do batismo, então entende-se que se precisar, se você contestar, não, mas eu não sabia, mano, porque lá vai ser cobrado o quê? O que você fez ou o que você não fez. A primeira coisa que vai ser cobrada da gente, a gente tem que entrar no julgamento com advogado, com a sentença paga. Se você entra devendo, eu vou chegar lá todo perdido. Então, não sei, eu aceitei Jesus, não aceitei, eu não sei. Vai, você tinha testemunha? Tinha. Chama. Então, se são alocadas testemunhas, olha, o Rodrigo me colocou como testemunha do casório dele, Dadai. Não? Eu não vou ser testemunha? Já assinaram, já foram. Essas pessoas, se judicialmente precisar fazer alguma alocação, um dia vai. Tô só fazendo uma alusão, tá? Não, que não sei o que não tem, não, beleza. Primeira pessoa a ser convocada, as testemunhas. Beleza? Quando tem a união estável, né? E tá difícil de comprovar, vai ter que chamar a testemunha. Há pessoas que podem testemunhar que vocês viveram juntos? Testemunha. Então, se numa cerimônia de batismo tem testemunhas, alguma hora, alguma instância jurídica, e a única que eu enxergo é lá, podem ser convocadas. Entendeu? É muito sério. Eu estou dando só um exemplo de como as coisas agora no reino espiritual, quando você olha para o prisma espiritual, a significância disso. Entendeu?
Quando nós... Por que eu estou falando essas coisas? Estou dando um start. Isso aqui é o start da introdução. A gente nem está introduzindo ainda. Eu não vou ficar falando de coisas que vocês já sabem. Muitas coisas que vocês já sabem, de legalidade, de que existe ou não. Se houver se vocês precisarem de ter uma elucidação, por exemplo, vocês precisam que provem para vocês que existem anjos e demônios? Não. Precisa que prove para vocês na palavra disso? Não, então eu não vou ficar falando dessas coisas. Mas eu vou trazer clareza na dinâmica espiritual e na necessidade que nós temos de fazer algumas coisas, que é o viver espiritualmente, viver no Espírito, ter uma conduta de vida espiritual. Tudo bem? Então quero começar a trazer algumas premissas iniciais. Eu vou tentar hoje, nesses próximos minutinhos agora, né, deve ter 10, 15 minutos, trazer para vocês o quanto que isso é real e necessário. O quanto que nós precisamos nos mover espiritualmente na nossa vida. Não só porque somos uma igreja, mas porque somos agora filhos de Deus. Tudo bem? Se o batismo está validado, se você se considera uma pessoa salva, se você se considera filho ou filha de Deus, não tem como, você tem que se mover espiritualmente. Porque você nasceu espiritualmente e você precisa se desenvolver espiritualmente. Uma criança, ela não fica sempre só do mesmo tamanho, fica? Não. Então ela vai crescendo. Imagina se você não cuidar de uma criança direito, não ensinar ela a ter modos, a se portar, a falar. Ela vai se tornar uma criança, um adulto com mentalidade ainda de criança, com pouco de desenvolvimento. E espiritualmente é o que mais tem hoje, infelizmente. Não é estranho? Tem um filme da... Poxa, eu vou pegar um nome. Judy Foster. Se eu não me engano, foi indicado, ela não ganhou o Oscar. Conta a história de duas irmãs gêmeas que por um acaso, não sei o que acontece, sei lá, esse filme é da década de 80, elas perderam os pais e foram, elas mesmas se criaram na floresta. Elas se perderam numa floresta, sei lá, e elas só conseguiram, umas duas crianças, então elas comiam raiz, tal, enfim, e elas se criaram só elas, longe da civilização. Elas desenvolveram um dialeto próprio e elas não tinham modos, eram tudo, sabe? Elas não foram tratadas, não teve um trato social mínimo. Consegue sobreviver? Consegue. Mas é só o básico da sobrevivência. Elas não se desenvolveram. Hã? Não, Mama é do Satanás. Esse aí é outro. O Mama foi o último filme de terror que eu achei na minha vida. Eu nunca vi, nem quero. Não, nem vejo. Foi a última surra, a penúltima surra que eu tomei de demônio. Surra, literalmente. O demônio veio e me bateu. Literalmente. Mas depois a gente chega lá. Vamos aprender como apanhar de demônios. Depois, mais, lá na 7ª, 8ª aula, vocês vão aprender como apanhar, então você evita como não apanhar. Aí, ó. Não que em todo mundo vai ter o mesmo efeito que teve em mim. Mas dependendo de quem você é e como você se desenvolve espiritualmente, o contato é maior ou menor, a represália é maior ou menor, tal. Então, nós precisamos, o que a igreja hoje precisa não é só entender a necessidade, é que há uma alocação tão estranha. Infelizmente, isso é feito do inimigo. A igreja quer falar de um Deus que é Espírito, quer falar do próprio Espírito de Jesus, quer, falar de atributos do reino espiritual, tudo, mas não quer mexer com o reino espiritual, não quer crescer e se desenvolver como pessoa do reino espiritual. Então fica um bando de crianças assim, ó, no reino espiritual. Oh, Jesus amado. Gente, eu vou te ser sincero, é vergonhoso. Um dia você vê uma pessoa cair endemoniada, tem crente que pula, sai correndo. Não consegue se emancipar, guerrear espiritualmente, nada. E dá uma dó, porque assim,
é uma coisa assim, o inimigo, gente, é aí que vocês têm que entender. Existem duas forças no plano físico e no espiritual. Ou é Deus ou é o inimigo. Ou você está mexendo, o Senhor está mexendo na sua vida, ou o inimigo está mexendo na sua vida. Isso é que é complicado. Entendeu? Nós temos discernimento, interpretações, movimentos que nós fazemos em todas as áreas da nossa vida. Na saúde, no trabalho e tudo. Mas todas elas têm um start espiritual. Tudo que está acontecendo na sua vida, você tem que antes... Pô, pera, tá, beleza. Mas o que está acontecendo espiritualmente? Ah, tá, beleza. Então tá tranquilo. Então... Tudo bem? Então nós temos que ter uma mentalidade de desenvolver-se espiritualmente. E isso implica, antes de tudo, entender como que funciona a funcionalidade básica do reino espiritual. Tá? Mas é o básico do básico do básico. Se é o básico do básico, a gente já está muito bom. Muito bem. Beleza? Para vocês entenderem uma série de coisas que nós vamos fazer aqui. Uma série de coisas. Fechou? E a primeira coisa, que é assim, se cair a ficha disso e entender, se cair a ficha esse entendimento, você já entende como funciona 70% da mecânica do reino espiritual. Se entender isso, você já... 70% da mecânica você já... Se dá esse start em você, já funciona. E é isso que eu vou tentar, hoje vamos começar, porque depois disso vai automático. Vai automático. Que é um princípio que eu gosto de chamar, nossa, quem sou eu para criar o nome de princípio? Vamos lá. Que chama-se confessando com os lábios. Diga confessando. Confessando com os lábios. Cumprindo e agindo conforme a sua palavra. Cumprindo e agindo conforme a sua própria palavra. O reino espiritual funciona assim. Sem emoções, sem pensamentos, sem intenções. É confessando com os lábios e agindo conforme aquilo que você pronunciou. Entregando a sua palavra. Nós vamos entender a mecânica, como funciona no reino de Deus, aí é só virar a chave que o outro lado funciona do mesmo jeito. Alguém consegue ler? Lê bem? Êxodo 19, quem quiser acompanhar. E alguém vai ler o que está no monitor bem alto. No terceiro mês da saída... Gente, Êxodo capítulo 19, tudo bem? Aqui está a partir do verso 1 até o 8. Tudo bem? Tudo bem, gente? Amém. Quem quiser acompanhar, acompanhe. Quiser marcar, marque. Vai estar no vídeo editado. Êxodo 19, vamos lá. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto de Sinai. Tendo partido do Refidim, vieram ao deserto de Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciará aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia, que vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha prosperidade peculiar, a propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciões do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: Tudo que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Repete de novo o 7. 7 e 8. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Ok, então Deus estava falando com Moisés, dando uma série, vou trazer o contexto.
dando uma série de ordenanças, dizendo o seguinte, ó, eu tirei de vocês de lá, vocês viram o que eu fiz, e eu quero cuidar de vocês. Moisés, chama os líderes do povo e anuncia isso para eles. Tudo bem? Ok. Lê no 8. Então o povo respondeu a Não, é a A É estranho, Tudo né? que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Então vamos lá, ó, gente. Gênesis, como a gente explicou já outra vez, ele mostra o gerne, o cene, a primeira impressão de todos os personagens que estão lá, da humanidade e do próprio Deus. Deus chamou o povo, gerou o povo da descendência de um homem e agora tirou esse povo do Egito. Todo mundo conhece a história, ok? Percebam o seguinte, leiam agora Gênesis com essa perspectiva. Quando Deus ia falar com o povo, os hebreus, através de Moisés, Moisés é o seguinte, diga isso, 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 isso. Eu sou isso e eu quero isso. E vocês vão fazer isso. Você não via Deus falando assim, eu amo vocês. Desde o Éden eu fiquei muito chateado que vocês pecaram. Sabe? Não. Você vê um Deus assim, ó. Eu sou isso, vocês são isso, e eu quero estabelecer uma aliança, um tratado, quero continuar o que tem sido feito. Vocês querem? Vai lá e anuncia para eles. O povo vinha, Moisés vinha, chamava o pessoal, é o que vocês acabaram de ler. O pessoal, sim, nós queremos, nós confessamos. Vocês vão perceber que de Gênesis a Apocalipse, sempre há Deus falando e o povo confessando. Eu trouxe uma série de exemplos. Vai lá, Deuteronômio 5. Pode ler, Tatal, alguém que quiser, bem. Ó. Minha lente está suja, se eu for ler não vai dar certo. E dissestes, eis aqui o Senhor... Perdão, amor. É Deuteronômio 5, do 24 ao 27. Vai lá. E dissestes, eis aqui o Senhor nosso Deus, nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e este permanece vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumirá. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor, nosso Deus, morreríamos. Porque quem há de toda a carne, que tem ouvido a voz do Deus vivo falar do meio do fogo, como nós ouvimos e permanecido vivo? Chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor, nosso Deus. E tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor, nosso Deus, e ouviremos e o cumpriremos. E ouviremos e... Olha o que o povo está dizendo. Isso aqui é o povo falando com Moisés. Falou, Moisés, olha só. Quem somos nós para Deus aparecer no meio do fogo, falar conosco que nós não morremos? Então faça o seguinte, diga para Deus que tudo que Ele mandar, nós ouviremos e obedeceremos. Isso é o povo falando com Moisés. Eles confessando, eles dizendo. Diga, dizendo. Chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor. Falou, Moisés, vai lá. Ouve tudo o que Ele tem para falar com você, o nosso Deus. E tu nos dirá, vai lá e conta tudo pra gente. E tudo o que te disser o Senhor, o nosso Deus, o ouviremos e cumpriremos. Vocês vão perceber que na narrativa bíblica sempre teve isso. Pessoas confessando que querem se relacionar com esse Deus. Aí tem exemplo até Josué, do 16 a 16 e 18. Então responderam a Josué, dizendo, tudo quanto nos ordenaste, faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Então somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Então somente ser forte e corajoso. Esse é o povo falando com José. Não é Deus. É o povo falando com ele. Falou, Josué, assim como Deus foi com Moisés, se ele for com você,
tudo que você falar, nós obedeceremos e agiremos conforme isso. E se algum homem sair, ele vai ser morto. Romanos 10. Irmãos, a partir do 1 mesmo. O bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Olha isso. Olha a profundidade desse texto, gente. Romanos capítulo 10. Irmãos, o bom desejo do meu coração, isso é o escritor de Romanos falando isso, tá? Apóstolo Paulo. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Olha o que eu tô falando, gente, eu sou testemunha que os israelitas têm testemunho de Deus. Eles sabem que Deus existe, mas eles não têm entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus. Segura aí. João Batista chegou para Jesus e falou assim, ó, eis aí o Cordeiro vindo de Deus. Aí Jesus fala, me batiza. Ele falou, não, mas eu que tenho que ser batizado por vocês. Jesus falou, mas que se cumpra a justiça. Você vai me batizar para que se cumpra a justiça. Aí o apóstolo Paulo fala assim, ó, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, quem os israelitas rejeitaram? Que é a justiça de Deus. Jesus falou, cumpra-se a justiça. Eu quero que cumpra a justiça, mas rejeitar a justiça de Deus. E procurando estabelecer a sua própria justiça, eles se apegaram no modal deles de serem justificados, rejeitaram a que Deus mandou. Sujeitaram, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim, ou finalidade, tá? Há muita divagação, mas esse fim aqui é com termo de finalidade, gente. O fim da lei é Cristo, não é que ele findou. Não, a finalidade da lei é o Messias, ou é Jesus, ou é Cristo. É Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Abraão foi justificado pela fé. Israel precisava ser justificado na fé, só que pela fé certa no Messias. E eles não rejeitaram a justiça de Deus. Então eles não podem ser justificados pela fé. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim, não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, trazer do alto a Cristo. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aleluia, glória a Deus. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Caramba, não posso ficar muito tempo nesse texto. É muito profundo. Justiça de Deus, justificação pela fé, salvação. Não vamos nem ficar divagando, senão vamos voltar lá no começo de tudo. Vamos ter que voltar em Romanos 6, coisa que a gente já viu. Que os israelitas não conseguiram fazer. Não vou nem entrar nesse mérito. Mas o cerne é o mesmo princípio. Nós já estamos lá, lembra que nós começamos lá em Gênesis, Josué, estamos em Romanos. Vamos passar por Atos. Todos devem confessar. A tecnologia de relacionamento com Deus é a mesma. Confiar, crer e confessar. Quantos estão entendendo? Não é sentir, não é esperar, não é se apaixonar, não é se emocionar. Crer e confessar. Só que se confessar, tem uma carga em cima dela. Olha o que o povo disse para Josué. Josué, se algum homem daqui sair do tratado, a gente mata ele. O povo falou para Moisés, Moisés, vai lá e fala para Deus que tudo o que ele te disser, nós
ouviremos e obedeceremos. Vocês reparam que era coletivo? Porque tinha testemunha. Quando você... Aí vocês vão ter que entender. No reino espiritual, tudo que se diz em justiça, todo arquetipo de justiça, entendam autoridade, juiz, advogado e testemunha. Entendeu? Quando você quer fazer uma leitura, você viu o termo justiça na Bíblia, você entenda, justiça, peraí. Autoridade, advogado, acusador, testemunha. O princípio é o mesmo, viajou por toda a narrativa bíblica. Confessa diante de testemunhas, porque vai ter um dia que, se precisar, vão testemunhar dizendo que você confessou. Gente, não haverá sombra de dúvidas sobre a sentença que vai ser colocada em nós. Quantos estão entendendo? Nós temos que entrar com essa mentalidade no reino espiritual. Sabendo que nós temos uma instância jurídica para cumprir, que tem testemunhas sendo alocadas diante de nós. Por isso que o Espírito Santo faz você falar no corpo, confessar, falar em línguas, falar, se emancipar e se abrir, estabelecendo o eixo de comunicação. E você agora não existe só como filho de Deus no plano carnal e físico, mas agora você se emancipa espiritualmente. Você entra no reino espiritual juridicamente, porque lá no grande dia, e esse é o nosso foco e expectativa, gente, o grande trono branco. A perspectiva de montagem de arquetipo da nossa vida. O que você... Vamos lá. Eu estou planejando mudança, vou mudar, né? Vou me mudar, né? Tenho foco, tenho planejamento, mas isso tem que condizer com o meu plano a longo prazo do dia do trono branco. Quantos estão entendendo isso? A mudança, cada área da minha vida tem que ter uma perspectiva, porque naquele dia vai estar em voga diante do trono branco. Quantos estão entendendo? Agora nós vamos começar a amadurecer e desenvolver espiritualmente. E isso implica no seu entendimento que o foco da sua vida é, pelo menos, do dia do grande trono branco. E lá não vai ter o papai que você senta no colo. Isso tem agora. Jesus humanizou. Talvez, se der tempo, eu explico essa relação hoje, mas acho que não vai dar, não, que já está tarde, estão cansados. Lá é o juiz. Lá você não vai poder falar papai, aba pai. Não. Juiz. Ele ama. Gente, ele ama. Não tem dúvidas quanto ao amor desse Criador, desse juiz maravilhoso. Não tem dúvida. Ele entregou simplesmente o filho dele, a emancipação, o máximo que ele tinha de mais precioso. Ele entregou. Então, não queira chegar lá. Você não vai chegar lá na frente cobrando. Papai, tô aqui, papai. Tudo que ele podia dar para você, de extremamente valioso e doloroso, para ele já deu. E fez tudo que ele podia fazer. Só que lá, naquele dia, é um trono branco. É justiça. Como vocês estão entendendo? Atos capítulo 2. Vamos nos emancipar na palavra. Vou dar bastante embasamento para que lá na frente, depois, quando estivermos falando umas coisas mais vogais, não haja dúvida. Atos capítulo 2. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo ele estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos a cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa... pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Nesse momento,
ali em Atos 2, estamos cansados de Atos 2, né? Vocês estão cansados de Atos 2, né? Pessoal, teve a revelação de Deus. Nossa, Jesus, Deus, o que faremos agora? Se arrependa, se volte para Deus e seja batizado. Ou seja, cumpra a justiça que Jesus falou. Autoridade, testemunha e confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Confessa a dinâmica de Deus, a dinâmica para começar um relacionamento com Deus. Confesse. Aí você vai ver, quando Deus chegou diante de Moisés, isso aconteceu. Noé, quer um trato comigo? Quer uma aliança comigo? Quero. Confessou. Moisés, confessou. Abraão, confessou. Todos os homens e mulheres que viveram na narrativa bíblica uma instância de relacionamento com Deus, tiveram que confessar. E essa de mecânica funciona até hoje. Confessar. Você tem que confessar. A gente consegue evoluir isso. 1 João 4, é tão gostoso 1 João 4. Vamos ver se dá tempo, vamos lá, vai. 1 João 4, nisto, a partir do 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Gente, acabamos de falar isso. Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele, ou seja, a vida agora dos filhos de Deus é por meio do Filho de Deus. Por isso que nós amamos Jesus, seguimos Jesus, cheiramos Jesus, queremos viver com Jesus, estamos na igreja de Jesus, porque agora Ele rege as nossas vidas. Ele rege a nossa vida agora. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propriação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, e ele nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos a confiança, pois segundo ele, também nós somos neste mundo. Meu Deus, que texto tremendo. Olha o que ele fala assim, é o seguinte: Deus amou a gente, não tem como, que ele enviou o Filho dele. E nós precisamos confessar o Filho dele para que possamos ter a revelação completa do amor de Deus e poder amar uns aos outros. Resumindo tudo aqui que ele está explicando. Aí ele fala o seguinte assim, ó. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus. Conhecemos e cremos. Conhecemos e cremos. Que ele tem por nós. Deus é amor. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. E nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo, justiça e juízo. Então, beleza. Quando nós chegarmos diante do trono, Dai vai chegar lá. Chegou sua vez. Todas as nações, as pessoas de todas as eras, todos os anjos, todos os demônios, todo mundo parando. Aí Jesus, você aceitou ele, então ele vai ser seu advogado, vai prestar com o serviço dele. Satanás vem do outro lado, como acusador, e trono branco diante de Deus. Deus, a voz que vai te chamar é o do Todo-Poderoso. Dai, pode vir. Aí você chega diante do trono branco, toda pessoa, não sei se vocês já estiveram na atmosfera de um tribunal, você tem que ter formalidade, respeito e até a sua forma de se direcionar ao juiz tem que ser diferenciada. Tem um vídeo até famoso de uma moça, não sei se vocês viram, que ela acho que fez uma besteira no trânsito, aí foi tirar sarro do juiz. Foi tirar sarro do juiz. Aí ele deu, acho que... Ele só tinha dado lá, vai pagar mil dólares de multa. Ela, que $1.000? Ela, aí mandou ele, ele, ô garota, volta aqui.
O que você falou? Ela, eu mandei vocês se... né? Beleza, $10.000. Ela, o quê? Xingou ele de novo. Ele, beleza, 30 dias de prisão. Vai continuar? Aí ela ficou quietinha. O que o texto está falando aqui? Que no dia do juízo, você vai se apresentar diante dele. Mas você tem que saber, ele é o juiz. Ele não vai ficar assim, ó. Eu te conheço. Não. Você conhece o amor dele, manifesta por causa do advogado. Mas diante dele, você tem que confiar no amor dele. Ele vai estar olhando para você com olhos de julgamento. Mas você sabe que ele te ama. Que ele providenciou a salvação por você. Mas ele precisa ser juiz. Para ninguém acusar ele. Ninguém vai poder tirar o mérito da justiça dele. Então você vai confiando no amor dele, manifesto em Jesus. Por isso que você confessa Jesus e vive com a vida regida por Jesus, como diz o texto. Porque ele vai carregar todas as suas dores. Ele falou, o fardo dele está em cima de mim. Eu falei, seu juiz, agora é minha vez de falar. O fardo foi sobre cima de mim, eu curei as feridas, eu remi ela, eu mudei ela, eu dei talento para ela, eu fiz ela uma nova pessoa, eu libertei das dores, eu fiz isso. E ela deu os seguintes frutos assim. Essa foi a sua justiça cumprida. Aí o Satanás vai ter que olhar e falar, pode ir para o lado direito. Amém? Então, tudo isso que eu estou dizendo para vocês é que a primeira coisa, como uma nova pessoa que passou pela experiência do nascer de novo, ou seja, tem certeza da sua salvação, porque o conceito do batismo e do sangue de Jesus está na vida dela, e ela é cheia do Espírito Santo. E o Espírito Santo deu a ela o poder de ser filho de Jesus e ser salvo. Ele nasceu de novo e é uma nova criatura no reino espiritual. Quando essa pessoa chega no reino espiritual, o que ela precisa entender? Que lá é lugar de confissão. A primeira instância de emancipação de uma pessoa que nasceu de novo e que entrou no reino espiritual é a confissão, ou seja, é a palavra. É o que se fala, e não o que se sente, e não o que se pensa, e não o que se faz. É a palavra. É a palavra. A primeira instância e a mais forte, como você se manifesta no reino espiritual, é com o que sai da sua boca. Aí a gente vai ter, a palavra tem poder, porque a palavra foi usada para criar todas as coisas. Tudo isso está embaixo disso. Só que a palavra e a confissão, ela traz o posicionamento de confissão. Ela coloca, por exemplo, Moisés, fala com os hebreus, fala com esse povo, que eu quero um tratado com eles. Se eles quiserem, eu estou aqui. Aí o povo, sim, nós queremos. Aí Deus, beleza, então agora estamos alinhados. Então agora eu vou cuidar de você enquanto você estiver no deserto. Eu vou me manifestar. E você siga no meu caminho. E o povo, sim, nós queremos. No reino espiritual, quando você nasce de novo, você entra confessando Jesus. Por isso que agora vocês vão começar a entender o que está por trás de clama o nome de Jesus. Peça o nome de Jesus. Amarra no nome de Jesus. E vive no nome de Jesus. Se isso for feito sem um entendimento no reino espiritual, até que funciona, porque lá não são emoções, não é grau de entendimento, lá é por fé. Só que se você não tem o entendimento, você não tem o substrato da fé, coisa que nós aprendemos no módulo anterior. E se a sua fé não tem substrato, você não consegue fazer ela crescer. Se você não entende o que significa aquilo que você está fazendo, aquele ato de obediência a Deus, você desiste rapidinho. Você não consegue montar um projeto. Você não, olha, eu estou obedecendo a Deus, eu estou me alinhando a isso, mesmo que eu não queira, minha alma não quer, meu espírito não quer, eu não quero, minha carne não quer, mas eu vou fazer porque eu tenho um projeto. Eu tenho um alvo. Porque Deus estabeleceu algo para mim.
E eu vou cumprir o que Deus tem para mim, porque eu quero colher 30, 60, 100, eu quero colher o que Deus tem para mim. O que Israel tinha quando foi para o deserto de perspectiva? Vai, que eles vão para a Terra Prometida. Então o alvo inicial deles, Terra Prometida. Aí você tem todo o processo. Chegou porque o alvo era a Terra Prometida. Como vocês estão entendendo? Chegou na beira da Terra Prometida, o alvo agora era entrar na Terra Prometida. Conquistar. Se emancipar, crescer. Então, você vai de projeto em projeto. Chegou até aqui? Boa. Vamos pro próximo. Boa. Vai chegar uma parte? Acabou. Vem para mim. É assim que funciona a vida. Então, a nossa perspectiva é agora vida como ser espiritual é essa. Todas as áreas da nossa vida são regadas sobre essa perspectiva de confissão. Queria tanto falar o que significa essa confissão, mas já deu, né, gente? Vocês estão cansados, tem que ir, né? Ou vocês vão me dar mais 10 minutinhos? Alguém tem 10 minutinhos? 10, 20, 25, que ele é de menor, né? 25, tem mais... Então, beleza, 25 minutos dá pra falar, beleza? Fechou? Aí termina com tudo das crianças. Se vocês entenderem, aí agora vocês vão começar a entender por que falam-se tanto, principalmente na geração passada, mini geração que eu falo, uns 10, 15 anos atrás, falava-se tanto na igreja, as palavras têm poder, você tem que falar, você tem que ligar ou desligar e amarrar. Porque se confessar tem uma série de consequências. E você entendendo essa chave, meu Deus! Deve ser um anjo, deve ser. Eu estou sentindo muito forte aqui, ó, desse lado aqui, ó, entendeu? E geralmente desse lado eu sinto dark side, mas eu estou sentindo dark bom, do lado coisa boa, entendeu? Unção. Estou sentindo dark side. Quando eu falo assim, ó, quando nós entendermos isso, eu sinto a unção assim, ó. É como se o Espírito Santo fosse assim, ó. Eu quero, entenda para vocês verem o que eu vou fazer com vocês. Você vê uma expectativa de Deus, querendo que a nossa geração entenda os códigos, os atalhos, ou as coisas que tem no reino espiritual, para que nós possamos viver tudo que Ele tem para a nossa safra. Amém? Vamos lá. Você ia fazer uma pergunta? Pode fazer. Eu aceitei Jesus. Lá, aceita Jesus, eu aceito. Mas eu falo que o confessar deste modo, eu nunca fiz. Eu aceito, assim, sabe, neste entendimento. Até então eu falo assim, meu Deus, mas por que fica preciso assim? Eu aceito Jesus. Você aceita Jesus? Eu aceito Jesus. É um outro entendimento, é uma outra perspectiva olhando deste modo. Ó, para você ver. Realmente é profundo. É que é um pouco Como mais... testemunha de que eu confesso, de que eu sei quem é o Mashiach Yeshua, de que eu sei que ele é o meu Salvador, que ele veio, que o Senhor deu ele em amor pela minha vida. Com o tempo, é que isso não vai dar tempo de explicar hoje. Eu pretendo explicar isso daqui uns 3 encontros. Que é a dinâmica de tanto confessar se torna natureza, e quando é natureza, o reino espiritual identifica e não precisa mais confessar. Faz parte da sua identidade, mas isso é daqui uns 3 ou 4 encontros. A dinâmica de tanto confessar começa a virar a sua identidade no reino espiritual, então você não precisa nem mais amarrar, ordenar e nada. A sua alocação diária ela já é pertinente, então quando você chega, não é você, mas a sua identidade no reino espiritual já altera ambiente, já altera determinadas coisas. É um pouco complicado falar esse tipo de coisa, mas vamos lá. Isso aí que você está falando é aquele tipo de coisa. O reino espiritual não tem intenção. Até se você não entender, mas se você confessar, há uma aplicabilidade para isso. Você entendeu? Não pode falar isso muito, senão o pessoal vira bagunça. Já é bagunçado, né? Já é bagunçado. Mas por que você vai entender? Porque a chave que nós vamos virar hoje é que esses conceitos aqui todo mundo já tinha. A gente já tinha meio que uma sombra montada. Só que para entrar no reino espiritual, que nem era para eu falar, mas eu vou já falar agora, é que tudo isso funciona igual do lado negro do reino espiritual.
É aí que eu quero trazer isso para vocês. Estamos relembrando como funciona o reino espiritual de relacionamento de Deus. E aí você vai entender que funciona do mesmo jeito com os outros deuses. Porque no reino espiritual são deuses. Tá? Tem deuses caídos, anjos caídos e os que ficaram em posição. Só muda a nomenclatura. Mas a dinâmica de relacionamento é a mesma. Aí o que nós vamos aprender? Estamos confessando para Deus ou confessando? Você entendeu? Esse poder dessa conjectura de confessar, estamos usando, não deu certo? Então, quando eu confesso, eu estou dizendo a Deus, é isso? Então, tem que... Então, aí você vai... Ok, por isso que nós temos que confessar o reino e viver com a fé de Jesus. Se isso é... Então, aí se você não tem a plena revelação, ou não vive uma vida espiritual ativa, você acaba usando essa tecnologia para outro Deus. É aí que tá. Nós vamos chegar lá. O que nós... Ah, desculpa, você levantou a mão. Isso que a André falou também não tem aquele processo inicial. A única coisa que eu tinha é que Jesus salva, só isso. Não sabia quem ele é. Embora eu viva a gente a nação brasileira é uma nação cristã, independente de ser evangélica ou católica, mas a única palavra que a gente tinha é ele salva. Por isso que não tem como, eu não consigo enxergar assim, a gente não tem como ter o pleno entendimento na primeira vez e falar assim, não entendo. Sim, com certeza. Acho que é porque agora sim a gente tem entendimento mais claro, mas ó, com 10 anos que eu estou na igreja, agora eu vou entender com mais clareza. Mas no primeiro momento acho que ninguém tem. Às vezes eu olho sim. E gente, parece que é que eu realmente vou me dispor. Você lembra? Vocês lembram que quando a gente conversou lá no outro módulo, um judeu se converter e se batizar na hora é uma coisa. Porque ele já tem a revelação de quem Deus é. A gente não. A gente, além de ter que aceitar Jesus, nós temos que entender, Jesus está salvando a gente de quem? Jesus foi enviado por quem? Como assim Jesus foi enviado? É o Filho de Deus. Que Deus é esse? Um judeu não, um judeu já sabe que existe um Deus, que é um Deus criador de todas as coisas, que ele é o juiz do trono, sobre o trono, poderoso de todas as coisas. Ele só precisa achar a ponte que chega para ele. Nós não sabemos de nada. A gente chega aqui no mundão, aí fala de Jesus pra gente, eu quero essa vibe. Legal, eu quero essa vibe aí de ser crente aí também. Que ser crente tá virando moda? Eu quero essa vibe aí, eu aceito Jesus. Eu comecei a estudar muito rápido, mas eu lembro de uma janela significativa de tempo em que eu não sabia que Deus tinha enviado Jesus. Eu não fazia diferença. Eu falava, mas Jesus... Não, peraí. Não fazia ideia. Jesus, para ter finalidade, nós temos que confessar Ele como Filho de Deus. É aí... não estou defendendo essa tese, isso é pessoal de cada um. Mas é aí, quando você entra na aplicabilidade, a doutrina da Trindade não dá para encaixar nisso daqui. Porque você tem que confessar Jesus como Filho de Deus, não como o próprio Deus. A doutrina da Trindade confessa Jesus como o próprio Deus. Mas isso é pessoal, teológico, tal, enfim. O entendido é que, beleza, se você... mas aqui nesse momento, entenda Jesus como o Filho do juiz. Tá? Se você quer viver emancipado, não vou ficar aqui, não é hora, isso na escola bíblica dominical sobre isso. Mas tem que haver uma separação de identidade e alocação para você ter uma fé racional e lógica e funcional. Se você aceita Jesus como que ele é o próprio Deus e tudo, você fica nessa salada cósmica e fica difícil de desenvolver, né? É aquela história. Se houver ali um pouco de intenção, porque a gente quando vai, é que a gente está sofrendo, a gente está lascado. Sempre é assim. Quase ninguém vai para Deus por amor, né? Olha, eu tive a revelação que existe um Deus que me ama muito. Eu também estou me apaixonando, eu te amo, Deus. Não, a gente está com a vida lascada. E se há uma promessa, há uma perspectiva de melhorar, só confessar Jesus, bora. Tem gente que faz isso. Quer dizer, a gente, né, fazia isso para os outros deuses. Topa qualquer coisa. Por isso que tem igreja que oferece qualquer coisa. Topa tudo por fé, topa tudo por um milagre. Né? Se o Santos deu topa tudo por dinheiro, tem igreja que é topa tudo por um milagre. Você topa qualquer coisa para receber 100 conto? Esse era o topa tudo por dinheiro. Você topa qualquer coisa para receber um milagre? É isso. As religiões, enfim, fazem isso. E algumas denominações até do nosso clã fazem isso também. Topa tudo por
né? Mas tudo entra, Alex, numa perspectiva que te confessou, você entra como criança, como neném, você nasceu de novo. Mas aí até mesmo, por mais assim, eu entendo sua visão judaica, porque a base que vocês têm, mas mesmo o judeu não entende, mesmo ele tem toda essa base, porque Jesus falou, mesmo se você não conhece Israel, você não entende. Então, independente de você ser gentil ou judeu, eu vejo que a gente começa em Jesus, todos nós, sem entender exatamente o que está acontecendo, e aí sim há um progresso para alcançar a maturidade, o entendimento e a revelação daquilo que a gente está pronunciando e falando. E aí eu entendo mais claramente que aquilo que você falou não depende de intenção nem emoção, somente falei. Às vezes eu entendi. Abraão, sai da tua terra. Então, o que vai acontecer? Não tem ideia. Sai, eu só acreditei. Você está entendendo? Eu tenho a salvação aqui para você, através de você, para a humanidade. O que vai acontecer? Não sei. Ó, você vai ver a chuva, beleza, é isso. Você vai ver que Jesus para mim, levantei a mão, você salvo. Salvo do quê? Não sei direito, mas eu sei que eu tenho que ser salvo de alguma coisa. Levantei a mão, Jesus, ó, preciso ser salvo. Me salva aí, porque eu não sei o que é. E você vê que Jesus fazia isso todo o tempo. Ele chegou assim para 10 leprosos, gente. As pessoas elas só criam, ó, aqui tem um cara que pode resolver. É isso. Não falou de salvação de nada. De 10, um voltou, recebeu e vazou. Ninguém sabe nada de ninguém. Jesus curou pessoas, Jesus libertou pessoas e ó. E teve também cidades que o rejeitaram e ele não pôde fazer nada. Aí essa cidade ele pegou e soltou uma maldiçãozinha. Ó, vocês estão pior que o pessoal. Então, há essa coisa, esse arquetipo de manifestar, porque você confessa, porque você manifestou um nível de fé. E aquilo foi suficiente para você receber virtude, para escorrer virtude sobre você. Escorreu virtude. Está escorrendo virtude sobre a Igreja Católica, está escorrendo virtude sobre Centro Espírita, está escorrendo virtude. É só olhar para Jesus e crer que Ele é o Filho de Deus. Creu, beleza, ok, agora confessa. Você está começando a criar arquetipo de aproximação com Deus. Agora, o quanto que a sua religião vai realmente te conduzir a Deus é outra coisa. O quanto isso vai dizer que você é salvo é outra coisa. No nosso clã, a gente procura desenvolver o embasamento da identidade de Filho de Deus como salvo. E aí quantas religiões falam que trabalham um conceito de você ter que ser batizado com o Espírito Santo porque você é filho de Deus e você vai se relacionar com esse Deus para entrar no reino espiritual? Nas outras não falam isso. Fala ali umas coisas ali e tal, mas a entrar, a clareza e a profundidade do reino espiritual não tem. Entendeu? Esse é um princípio bom. Aí eu trouxe uns 30 versos que a gente vai devagar um pouquinho, talvez se necessário, mas eu acho que deu para entender essa parte, não deu, gente? Que a primeira instância que nós devemos entender de mecanismo, porque agora você vai entrar no reino espiritual como filho de Deus, é a confissão, ok? E aí eu ia começar, e aí a gente vai na semana que vem, entender porque existe um reino, chama-se reino. Tem um reino, o Criador, o juízo supremo de todo esse reino. E esse reino tem nós, que somos fruto do projeto de salvação dele, que a gente deu mancadinha e saiu. E tem os servos dele, os anjos e os demônios, que são os anjos que se revoltaram e se rebelaram. Tá? Em primeira instância, você tem que entender que no reino espiritual, Satanás e os demônios são seres que serviam a Deus e se desviaram. Então, a forma deles trabalharem, eles conhecem como o reino de Deus funciona, eles trabalham da mesma forma, só que desvirtuando para o outro lado, pegando para ele a adoração, pegando para ele essa confiança. Tudo bem, gente? E aí na semana que vem, é que hoje já estão cansados já, né? Aí nós íamos começar a entender quais são as repercussões disso. E é o que nós vamos fazer no próximo encontro. De que toda essa parte de confessar e depois trabalhar embaixo da confissão, que é viver com Jesus, pela palavra, que tudo que a gente está cansado de fazer. Com certeza. Com certeza. Eu estou fazendo isso
Tudo isso aqui é para explicar quando nós começarmos a fazer uma pauta de 35 minutos de renúncia e confissão. É isso. Tudo isso aqui é para explicar. Gente, nós vamos fazer orações longas de até meia hora de confissão e de renúncia. Porque a confissão nos liga a Deus, mas ela usada errada nos liga ao inimigo também. Então nós vamos expulsar o inimigo da nossa vida. É isso. Tudo isso aqui que eu estou fazendo, que eu vou levar horas e horas explicando, é para explicar isso. É que eu vou trazer o fundamento concreto para você ter certeza do que você está fazendo. Entendeu? E você aprender a depois usar a confissão ou a palavra direta no reino espiritual. Tudo chegou onde eu queria chegar, daqui uns 9 encontros. Entendeu? Vamos explicar desde o cerne de como funciona o princípio, para quando você estiver aqui, eu rejeito, eu amarro, eu mando embora, você, nossa, que bagulho chato. Você entendeu o que você está fazendo. Aí é algo que fala, nossa, peraí, eu fiz um negócio, esse negócio que eu fiz aqui é mais... Entendeu? Só para finalizar a última coisa. Uhum. Então, assim, o confessar que Yeshua é o Filho de Deus, né? E o crer é a certeza no coração de quem é Deus. Vamos lá. Esse é o crer. Vamos lá. Regras básicas. Beleza, vamos lá. Regras básicas. Você só confessa, você só crê. Primeiro você crê no coração. Primeira coisa. A boca diz, solta o que está cheio o coração, ok? Lá em João, depois você lê João, 1 João 4, com mais afinco. Lá diz o seguinte, ó. Se creres no coração e confessares com os lábios. Então, a primeira coisa, ninguém pode confessar se antes não houver uma expectativa interna. É aquela que eu tentei explicar mais ou menos na última. Há uma expectativa interna. O Espírito Santo, ou a ocasião, ela cria uma expectativa interna, que é uma fagulha, sabe? É aquela coisa, aquela curiosidade, aquilo, poxa, eu preciso disso. Aquela necessidade criada dentro de você. Aí, se você dá vazão àquilo, você confessa e você exterioriza algo que está lá dentro. Quando você exterioriza aquilo, aí Deus tem como trabalhar. Aí o reino espiritual, é o haja luz. Acontece. Se ficar caladinho, paradinho aqui dentro, não acontece. Porque você não emancipa diante das testemunhas. Por que as testemunhas são... incrível. Vocês estão cansados, mas vamos lá. Só o último código. Ó, testemunha. Para entender o princípio de testemunha, Jó. Satanás chegou diante de Deus e falou: em debalde você faz tudo para esse cara, porque você abençoa ele em tudo. Para de abençoar ele então. Aí Deus falou: não. Eu vou parar então, pega ele para você ver o que acontece. Deus tinha tamanha confiança. Aí o livro começa com o arquetipo, a narrativa. Ele fazia sacrifício sem precisar, ele fazia sacrifício com os filhos. Ele tinha uma sinergia de confissão tão latente no reino espiritual que ele não precisava mais fazer, porque Deus já sabia. Deus já sabia. Ele repetiu tanto diante de Deus. Ele era tão aquilo. Não, eu sei. Todo dia o cara está me adorando. Todo dia o cara está pedindo perdão. Todo dia. Eu sei. Mas Deus está lá. Confia já. Você fez tanto aquilo. Deus tem total confiança em você. Aí Deus fica jogando bênção em você. Jogando bênção. Porque ele confia em você. Que ele vai jogando bênção. Vai jogando bênção. O diabo fala: não, peraí. Deus, presta atenção. Você que é o justo juiz... Eu tô achando que aqui tem injustiça. Porque você abençoa demais esse cara. Eu tô sondando a terra e você abençoa esse cara demais. Aí fala: claro que eu abençoo. Ele é meu servo, ele é fiel, ele me confessa, ele tá alinhado comigo. Fala: não, para de abençoar dele que eu quero ver. Essas coisas o inimigo não pega. Ele vê a repetição. Ele vê a repetição. Mas ele não consegue confiar totalmente. Deus confia na gente porque Deus cria. A gente saiu dele. Então chega uma hora que a repetição no reino espiritual faz parte da sua natureza. Deus já confia em você. Aí chegou uma hora que Deus confiava tanto no cara e falou: tira tudo dele. Só não tira a vida. Tira tudo. Tirou e o cara não negou. Aí ele falou: tá vendo agora? Agora eu vou abençoar mais. Porque
Se Deus abençoa a gente ou estabelece um relacionamento efetivo com a gente, sem a nossa identidade no reino espiritual ser latente, o inimigo pode falar, por que você está dando isso aí para ele? Aí agora vocês vão começar a entender. Por que áreas da sua vida não andam? Por que áreas da nossa vida não andam? A gente fez o projeto diante de Deus, construiu diante da palavra, repetiu, regou ele com o Espírito Santo, repetiu diante de Deus, repetiu? Não! Então Deus não bota. Porque se ele botar, o inimigo vai falar, é injusto, você é um Deus injusto e eu tenho direito agora sobre você. Se Deus fizer isso, ele é destituído e Satanás toma o lugar dele. É isso que está em jogo, gente. Satanás desejou ser Deus. Se Deus falhar, Satanás toma o lugar dele, porque ele se rebelou e falou, olha, eu tenho algo contra você, contra o teu reino, e eu vou te derrubar. Então, se ele encontrar uma besta, ele derruba. Então, Deus, por justiça, tem que deixar os princípios ser alocados na nossa vida, construídos e repetitivos, e ficar tangível, com testemunhas, no plano físico e no reino espiritual, para que quando chegar no grande dia, eu abençoei tanto a Fernanda, porque era correto. Se eu não abençoasse, seria indigno, porque ela cumpriu todos os protocolos. Se Deus não desse para o Jó tudo que deu, Deus seria injusto. O inimigo tentou pegar Deus nas duas vertentes. Por que você dá? Porque se eu não dou, eu sou injusto. Quando você está entendendo? Ele não gostava mais de Jó. Deus não é sentimental, ele é juiz. É justo que você tenha a recompensa a mais, porque você trabalhou a mais. Galardão, justiça. É justiça, galardão é justiça. Vocês estão entendendo? É justo que você tenha mais, porque você deu mais, você repetiu mais. Faz parte intrínseca da sua natureza. Volta tudo isso para quê? Essa fagulha, esse incentivo tem que vir dentro de você, o Espírito Santo vai te proporcionar, ou você vai lendo na palavra, aí você crê no coração. Aí você crê, aí você vai ter que exteriorizar. Eu vou fazer isso, eu vou obedecer. Deus está pedindo isso? Deus, vou fazer. Vou fazer. Aí a coisa explode no reino espiritual. E aí você tem que andar embaixo daquilo. Andar embaixo daquilo. Eu vou fazer tal coisa embaixo da sua unção. Você me deu essa unção? Então eu vou te dar para isso. Eu vou ficar nisso, eu vou ficar nisso. Eu vou ficar. E as circunstâncias ao redor falam o contrário, que é natural. Mas eu vou ficar, 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 eu vou ficar. Até fazer parte da sua natureza. Vou ficar, vou ficar, vou ficar, vou ficar. E vou ficar firme, linear. Não vou parar. Não vou parar. Até que o reino espiritual fala, não dá mais. Não dá mais. Deus fala, eu tenho total legalidade, está aqui, ó, tenho total legalidade para fornecer esse projeto para essa pessoa, porque ela gerou, criou, projetou, prospectou, creu, confessou, construiu, permaneceu. Eu tenho que dar isso aqui para ele, senão eu sou injusto. Esses códigos estão sendo abertos sobre essa geração. Essa maior gama de revelação em cima disso. Não é que as outras gerações não tinham, não. Eles viviam muito disso, mas não tinha porque a gente precisa das coisas mais mastigadinhas, que a gente tem a fé, menos fé que eles. Entendeu? Então essas coisas estão sendo reveladas mais agora. Vocês vão notar, vocês vão falar assim, por que tem que ter essa mecânica de confessar, alinhado e às vezes repetir? Tem coisas que são repetitivas, até fazer parte da sua natureza. É como a memória muscular. O Alice conhece esse princípio. Ele treina tanto karatê que tem hora que o movimento fica involuntário. Você faz com perfeição, né? E é automático. Entendeu? Ele já reage sozinho. Ele não precisa pensar. Por exemplo, você pensa para andar? Como uma parte do meu cérebro morreu por quando eu tive o AVC, que cuidava do movimento, eu tenho que pensar para eu andar. Quando eu não penso muito, aí eu ando mais torto ainda. Eu tenho que pensar para tentar andar reto. Eu perdi a memória muscular. Você entendeu? Não é mais voluntário. Andar, respirar, você não precisa pensar para essas coisas. Quando
cumprir a vontade de Deus nas áreas da nossa vida ficar tão natural quanto respirar, Deus é obrigado a chutar o balde na sua vida, nas áreas da sua vida. É um desafio absurdo. É um desafio absurdo. Mas tem tanto exemplo, até no nosso cotidiano, gente que persiste, que não para, que vai. Você fala, meu, isso não é inteligente. Mas vai, eu vou, eu creio, eu vou, eu creio e eu vou. Aí você conversa com Noé, creu 120 anos. Você conversa com Abraão, creu mais de 100 anos. Você conversa com todo mundo, todo mundo na Bíblia creu, repetiu e diante da circunstância não parou. Por que a gente, com um mês, joga a confissão que a gente fez fora? Um mês, a gente não consegue persistir um mês, gente. Seja sincero, seja sincero. Seja sincero, gente. Qualquer luta muito forte, a gente vai falando, não aguento. Por isso que eu tô na 5ª prova do CEA e eu só vou parar quando eu for aprovado. Não vou parar. Não vou parar. É 800 vezes cada prova. Eu já fiz 4. Tudo bem. Um salário de CEA eu recupero ela. Recupero esse dinheiro investido. Mas eu não vou parar. Não passei? Beleza. Já vamos ajeitar a próxima. Eu não vou parar. Isso é o princípio do meu Deus. Ele trabalha assim. Ele trabalha assim, por mais louco. Todo mundo fala, meu, você é doido? Sou. Chama do que você quiser. Só assim que os caras da Bíblia eram dessa forma. E eles chegaram lá. Uma hora eu chego. Uma hora eu chego. Uma hora você chega. Uma hora você chega. Você chega. Eu tenho certeza que você chega. Vamos ficar de pé diante de Deus. Aradaragassure bandarabachai. Oh, radarabachandorokolomassudarabai. É no trono. É justiça. Oh, radarabachai dorokolomarai. Meu Deus. As nações em amor. Acho que não tá aqui não, mas todo mundo sabe cantar essa. Sobre o trono. O teu trono, Senhor. De justiça. Eternamente haverá um rei. Hã? Tá separada já? Para governar as nações em amor. Ai, não vou achar não, não vou achar não. Mas essa todo mundo conhece. Ei! Diante da majestade de Jesus, que ruja o leão. Oh! Diante da majestade de Jesus. Oh, raterecolomassoutorerebai. Show! La sadaracatoromarabassuterebarai. Ei! Adaragasuterebarai. Sobre o trono de justiça. Se apresenta diante do trono dele. Você está diante do trono dele. Diante dele, diante do trono do teu Pai. É o juiz dos juízes. Tudo está embaixo da autoridade dele. Ele assiste a tudo e todos. Oh! Sheidaracaracassutarabai. Rachadaragassudarabai. Deixa o leão rugir sobre a tua vida. Clame e confesse o leão de Judá, o Filho de Deus, o Cristo e Messias, o seu curador. Oh, Shadaracassuterai.
Ladaraga show de balabas. Rataraga show de balabas. Ei! Shadaragassúria. Shadaragassúria. O homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Oh Senhor, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Senhor, nós te agradecemos. Conforme diz a tua palavra, a fé que está no nosso coração provoca os nossos lábios a confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e é o Senhor sobre as nossas vidas. Que o leão de Judá triunfou sobre o pecado, sobre a morte, sobre o inferno, sobre todas as hostes e nos libertou. E Yeshua Mashiach é o nosso Messias, o nosso advogado, o nosso libertador. Ele cuida de nós, Ele é o bom pastor. Ele está aqui para curar a sua igreja, para nos libertar. Nós te agradecemos, ó Pai, porque diante da tua soberana posição de juiz, tu nos amaste. Tu nos amaste. A tua palavra diz que o Senhor não mediu esforços, mas por amor ao mundo enviou o teu Filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tenha a vida eterna. Nós, Senhor, declaramos que nós não vamos perecer, que nós estamos no rumo àquele grande dia. Com dignidade, vamos nos apresentar a vida e todas as coisas que o Senhor deu para nós. Nós vamos apresentar diante do trono e te honrar, e te honrar, e te honrar, Senhor, e te honrar. Tudo que o Senhor colocou na vida dos teus filhos e filhas aqui agora, Senhor. Cada área da vida deles, Senhor. Familiar, espiritual, financeira, área sacerdotal, profissional, o casamento de cada um aqui, os filhos de cada um aqui, os sonhos e os projetos, Senhor. Nós estamos apresentando diante do teu trono agora, Senhor. Diante do teu trono. E eu peço que o Senhor mande mesmo inspiração e força. Inspiração e força, Senhor, para que possamos confessar a tua vontade em cada área da nossa vida. Que nós possamos alinhar ao teu projeto e plano em cada área da nossa vida. E que a força da perseverança, da confissão, da persistência que houve em Abraão, Isaac e Jacó, que houve em Davi, que houve em Elias, que houve em Daniel, a perseverança que houve em João Batista, a perseverança em homens que continuaram crendo diante de todos os julgamentos e diante de todas as adversidades, a perseverança que houve em Jó, a perseverança que seja ativada em nossa vida agora, no nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Nós nos apossamos da capacidade de perseverar e não desistir. Shadarakassúdarabás. Senhor, que os teus anjos recolham agora. Recolha agora, Senhor, todo plano frustrado, toda desistência. Não, diz o Senhor, não desista, diz o Senhor. Persevere, 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 persevere. Creia e continue crendo no Senhor. Fortaleça fortaleça os seus braços e ponha a perspectiva do teu olhar no trono de Deus. Naquele grande dia, você tem uma responsabilidade de entregar essa incumbência, essa área da sua vida para Ele. Receba do Espírito Santo a emancipação para persistir, mesmo que os homens parem, mesmo que as circunstâncias parem, mesmo que tudo ao redor de você pare. Você não vai parar. Nós não somos daqueles que retrocedemos.
No nome poderoso de Jesus. Não pare, Diego. Não pare, Tiffany. Não pare, não pare, não pare, não pare, não pare, diz o Senhor. O advogado, o leão de Judá, te garante a cura necessária. A cura necessária. A libertação necessária. Para que você continue persistindo no caminho que o Senhor propôs para você. Nos ajuda, Senhor, a entender os códigos de confissão e de declaração no reino espiritual. Que nós possamos ligar o que for necessário e desligar o que for necessário, conforme que está na Tua palavra. Nos dê perseverança, Senhor, para continuar embaixo desse intuito, buscando agora a Tua libertação e guerreando as guerras do Senhor. Primeiro nas nossas vidas, na nossa carne, na nossa casa, no nosso lugar de atuação. Depois como igreja, na sociedade, no mundo, na cidade, no país, nas nações. No nome poderoso de Jesus. Nós te confessamos, diga à igreja, Senhor, nós confessamos a Jesus como o único Filho Salvador de Deus, a quem nós temos total confiança e andaremos nele até o grande dia do trono do Senhor. Nós confessamos essa verdade em nossa vida, com testemunhas no reino dos homens e no reino dos céus, no nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Faça barulho ao Deus Todo-Poderoso.